Olá, boa tarde, tudo bem com você? A graça e a paz de Deus, paz do Senhor. Cada um tem uma saudação, mas o importante é que em todas elas vai a paz do Senhor, que é a paz, que excede todo entendimento. Hoje eu quero falar sobre Neemias 9, onde fala que os israelitas confessam seus pecados. É interessante que esta passagem, ela vem falar acerca de um momento onde Israel, eles confessam todos os seus pecados ao Senhor, porque Israel estava passando por um momento difícil. Tinha acontecido as deportações de Israel para a Babilônia. Os muros, outrora, estavam derribados, mas o Senhor levanta Neemias e levanta os muros, né? Os muros que significa fortaleza de uma cidade, significa que a cidade está guardada, que a cidade está segura, aleluia. E ali naquele momento o Senhor levanta Neemias para uma grande obra e aqueles muros são levantados. Mas precisava algo além dos muros, além do natural acontecer, precisava uma conversão daquele povo. E Esdras, aqui no capítulo 8, ele vai ler o livro da lei. Durante 6 horas, continua a ler, Esdras lê o livro da lei, e o povo ali, eles confessam seus pecados, eles são regenerados ali pelo Senhor, aleluia. Eles entendem que eles precisam de uma libertação, e a palavra do Senhor vai dizer também que em outras 6 horas, né, eles oram ao Senhor, eles confessam ao Senhor, eles clamam a Deus por misericórdia. E aqui em Neemias 9 vai falar de uma oração muito bonita, a qual os levitas da casa do Senhor vai fazer. Aqui então os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sabanias, Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Eles levam o povo a adorar, a exaltar, a buscar o Senhor. Aleluia. E quando isso acontece, o Senhor entra com misericórdia, o Senhor entra com transformação. Aquilo que eles não estavam conseguindo enxergar, que não agradava o nome do Senhor, eles começam a enxergar. Aqui vai falar que eles, a semente de Israel, eles se apartam das mulheres estrangeiras e eles a mandam embora. Aquelas mulheres, né, que eram de outros povos, a qual o Senhor não queria que eles casassem, que eram de nações que adoravam outros deuses, aquelas mulheres que se converteram a religião de Israel, que se converteram ao Deus poderoso de Israel, que deixaram os seus deuses, essas ficaram, porque o Senhor, ele não faz acepção. Quando a gente busca ao Senhor, ele chama para perto todos, mas quando até os de dentro, né, até os próprios, eles não querem, infelizmente eles acabam ficando afastados do Senhor. E aquelas mulheres, mesmo elas sendo mulheres estranhas, mulheres estrangeiras, quando elas aceitavam ali o Senhor, quando elas entravam ali na vontade de Deus, elas viravam servas, né? Elas viravam ali povo de Deus. Então aquelas mulheres que não serviam a Deus, aquelas mulheres que não fizeram compromisso, que não quiseram se render ao Senhor, aquelas mulheres foram mandadas embora, porque essas foram algumas das decisões que aquele povo tiveram que deixar, né? Deixar a idolatria, deixar o que Deus não queria. E você imagina como era difícil, né? Imagina você ter uma família, você ter filhos, né, com uma mulher que não serve ao Senhor, que não aceitava o Senhor, que não aceitava o Deus, né, de Israel, Deus que fez grandes milagres. E essas mulheres que elas não se renderam, elas tiveram que ir embora. Então imagine como foi dolorido, como foi sofrido para aquele povo. Eu acredito que mulheres não são mulheres como homens também.
né, foram embora ali, até com crianças, eu conjecturando, imaginando, porque eram milhares, milhares, milhares de pessoas e tinha vários tipos, né, de família ali. Eram mulheres que foram levadas cativas e casaram com outros homens, depois voltaram. Era homens também que casaram com outras mulheres. Então tinha todo tipo ali de família. E o Senhor queria que fosse um povo só, um povo santo. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Que quando Deus nos chama para um conserto, Ele quer arrependimento genuíno. Para viver coisas novas, para viver o novo de Cristo, é preciso arrependimento genuíno. Aquele povo leu o livro da lei, aquele povo orou, e aquele povo teve um arrependimento genuíno, o arrependimento de mudar, de fazer as coisas diferentes, de fazer as coisas novas, de mudar a atitude, porque arrependimento é isso, é você perceber que você fez algo que não agradava a Deus, você se arrepende, você pede perdão e você deixa, você coloca as coisas num lugar. Arrependimento não é você se arrepender e continuar fazendo. Eu me arrependo disso, mas eu continuo. Eu não deixo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando a gente percebe que não agrada a Deus, a gente se arrepende e a gente deixa. A gente se envergonha e a gente deixa. Isso é arrependimento verdadeiro. E nós precisamos desse arrependimento genuíno todos os dias, para que nós venhamos estar mortificando a nossa carne. Porque sem isso, irmão, nós não vamos alcançar a nossa salvação. Porque a Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus. E como é que nós vamos ver a Deus se nós não estamos nos santificando, se nós não estamos nos purificando, se nós não estamos nos arrependendo de coisas que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor? Então é necessário se arrepender e deixar. Então, com essa palavra, eu entendo que eu preciso de arrependimento. Aleluia, arrependimento genuíno. O que eu entendo também por essa palavra, que eu preciso da dependência de Deus totalmente. Eu preciso ser dependente de Deus. O cristão, ele precisa ser dependente de Deus. Ele precisa entender que a vida dele está sob a dependência de Deus. Nós acordamos, nós dormimos, nós trabalhamos, nós fazemos nossas coisas seculares, porque Deus está nos dando graça, está nos dando força, está nos dando o ar para respirar, está nos dando aquilo que nós precisamos. Aleluia. Então nós precisamos viver totalmente na dependência, em oração, em busca, em entrega, em consagração. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos depender de Deus. Botar Deus na frente. Perguntar ao Senhor: Espírito Santo, o Senhor está neste negócio? Espírito Santo, eu posso fazer? Irmãos, é hora da gente viver a dependência de Deus, não viver as nossas próprias vontades, não viver nossos próprios interesses, mas viver na dependência de Deus. A dependência de Deus é o que nos livra de muitos males, é que nos livra de muitos pratos, é o que nos livra de queda, é a dependência de Deus. E aquele povo, ele sabia quem era Deus, porque eles já haviam passado por diversas situações onde só Deus foi o único. Deus foi o único que poderia livrar eles, e livrou. Tantos testemunhos que aquele povo tinha, tantos testemunhos que aquele povo tinha do Deus Altíssimo, que fez grandes obras na vida dele. Aleluia. E nós precisamos viver na dependência para que Deus venha fazer a obra por completo na nossa vida. Nós precisamos estar na obediência de Deus, porque estar na dependência é também estar na obediência. É estar na obediência, e a obediência nos traz bons frutos. Aleluia. Assim como a desobediência nos traz maldições, nos traz provações. A desobediência foi que levou o homem a ser inimigo de Deus. Levou o homem a pecar lá no Jardim do Éden. E apartou o homem de Deus. Colocou inimizade entre o homem e Deus. Mas glorificado seja Deus, porque o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. E Ele trouxe de novo a amizade.
Ele trouxe nova intimidade. O véu se rasgou e hoje nós podemos ter uma amizade com Deus Pai. Hoje nós podemos ter amizade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. E com essa mensagem, nós aprendemos também a respeito do perdão e da renovação, porque Deus, ele traz o perdão. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, um coração sincero, que quer mudar, que quer ser transformado, que quer ser liberto. Aleluia, Deus traz esse perdão. Deus também, com isso, ele traz a renovação. Aquilo onde foi opróbrio, aquilo onde foi tristeza, aquilo onde foi vergonha, Deus traz uma graça, uma dupla honra, porque é assim que Deus faz. Então, quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós ficamos na dependência de Deus, quando nós ficamos na obediência de Deus, Deus, ele traz o perdão e ele traz a renovação. As coisas velhas já são passadas e Deus faz novas coisas. Então, irmão, com esta palavra de Neemias 9, nós venhamos crer que o Senhor, ele está conosco, que mesmo, às vezes, com as nossas falhas, muitas vezes até inconsciente, o Senhor, ele está conosco, ele requer de nós santidade, ele requer de nós mudança, ele requer de nós transparência, ele requer que nós venhamos ser sinceros, descer em oração e falar: Jesus, tem algo aqui que eu não estou conseguindo me libertar, eu não estou conseguindo mudar, eu não quero fazer e eu acabo fazendo, me socorre. E o Espírito Santo nos dá força, a gente toma decisão e a gente deixa. Porque para ter o perdão e a renovação é preciso pedir esse perdão, é preciso ter o arrependimento para ser perdoado. Aleluia. Então é isso que nós aprendemos com essa palavra. Que vale a pena a gente servir ao Senhor, vale a pena a gente andar com o ouvido sensível ao Espírito Santo, vale a pena a gente ler a palavra, vale a pena a gente andar em oração, porque a palavra é a oração que nos mostra quando a gente está precisando, quando a gente está errando, quando a gente está, olha, você precisa mudar isto, você precisa mudar aquilo. É a oração, é a palavra, é ela que nos liberta por completo. Não precisamos, muitas vezes, que uma pessoa, que um profeta venha até nós para nos falar algo que precisa ser mudado. Não, irmãos. O próprio Espírito Santo, a própria palavra, ela é total, eficaz e suficiente para te falar que você está precisando mudar. Provérbios, Eclesiastes, é um livro muito interessante, que quando a gente lê, a gente percebe como o ser humano é tolo, como o ser humano consegue ser tolo, como ele precisa de Deus, como ele precisa. Às vezes a gente percebe que a gente fala tanto, talvez, que o outro precisa de Deus, e quando a gente vai ler o livro de Provérbios, a gente entende que quem precisa verdadeiramente mudar, falar menos, julgar menos, somos nós mesmos. Então, irmãos, medite na palavra do Senhor, se lance na palavra do Senhor, somente adore o Senhor, ore ao Senhor, e você vai ver vitória, você vai ver diferença, você vai ver transformação na sua vida. Mas é quando você buscar o Senhor. É oração, é vigilância, é oração, é consagração, jejum. Aleluia. Se você não consegue um jejum de um dia, de metade de um dia, de 1 hora, de meia hora, jejum só do café, ou jejum do almoço, jejum da janta, o Espírito Santo, ele nos instrui a como jejuar, a como a gente se doar por completo ao Senhor. Mais ore, mais busque, não fique parado, não aceite ficar como está. Não aceite ficar como está. Ah, irmã, mas eu estou tão bem, eu estou me sentindo muito bem, eu não estou pecando. Mas a palavra vai dizer que aquele que diz que não peca, esse já está pecando. Não aceite ficar como está. A cada dia, procure progredir, crescer na graça e no conhecimento. Que nós venhamos adorar o Senhor em todo o tempo, para que nós venhamos fazer uma grande obra. Com o poder que há no nome dele, nós venhamos fazer uma grande obra para ele.
é trabalhar para o reino de Deus. E trabalhar para o reino de Deus, nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos estar firmados nesta palavra. Nós precisamos estar vivendo esta palavra. Nós precisamos estar com poder, com unção, com autoridade para profetizar e os milagres acontecerem. E como é que a gente faz isso? Quando a gente está liberto, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está na dispensação do Espírito Santo, obedecendo no lugar onde Ele mandou a gente estar, na brecha. É assim que o Senhor vai nos usar. É assim que o Senhor vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar no nosso ministério, vai nos usar para fazer a obra dele, porque nós estamos aqui para quê? Para adorar o Senhor. É para pregar o Evangelho, como ele falou, de pregar o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Então não vamos aceitar viver uma vida mais ou menos. Não vamos viver uma vida de indolência, vivendo o som da indolência. Né? Aqueles cristãos que estão dormindo o som da indolência. Os cristãos que não têm autoridade para orar, que sabem que não tem capacidade de chegar para o vizinho ou para alguém e falar de Deus, porque sabe que o vizinho ou alguém vai apontar algo que faz. Não, irmão, isso é muito triste. Nós venhamos estar limpos. Levantes é diferente. Existe levante, existe falso testemunho, é diferente. Quando você sabe que você tem Cristo, que você não fez algo, você entrega isso a Deus, Deus é que Ele justifica. Mas há cristãos que eles praticam más obras. E ele sabe que quando chama o evangelista, vamos ali evangelizar, ele não vai. Porque ele sabe que ele falou demais em certo lugar. Ele sabe que ele falou de alguém, que ele tem uma discussão, ou que ele está devendo alguém naquele lugar. E aí ele não vai, porque ele sabe que ele fez coisas erradas. Aleluia, porque ele pratica coisas erradas. Então, irmão, isso não agrada o Senhor. Nós temos que estar limpos, purificados, libertos totalmente do nosso eu, do nosso velho homem. Nós temos que estar limpos para servir ao Senhor. As coisas que se passaram, tudo bem. Se faz velhas, estão lá no mar do esquecimento. Está no mar do esquecimento. Isso daí é pecados antigos que a gente deixa. Aleluia. Não vem ao caso, mas existem coisas que nós fazemos no presente e que não agrada ao Senhor. E que atrapalha o nosso ministério. E Deus chama a igreja curada, limpa, sarada, para libertar, para curar, para sarar. Então é hora da gente se levantar. Aleluia. É hora da gente se levantar e trabalhar na obra do Senhor. Que você fique com essa palavra no seu coração e que você a cada dia esteja consciente. Aleluia. Esteja consciente que é preciso arrependimento, dependência de Deus. Para ter o perdão e para ter renovação. Aleluia. É preciso a gente estar se analisando. É preciso se examinar todos os dias para não cair nesse lado do inimigo. Aleluia. Uma boa tarde. Jesus abençoe a todos vocês. Eu profetizo cura, libertação, transformação na sua vida. Se até hoje tinha algo que não deixava você romper, se tinha algo que você fazia continuamente e não agrada ao Senhor, que hoje, em nome de Jesus, você deixe. Em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder.